Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Eu sou o professor Kaká, para aqueles que não me conhecem ainda, e hoje nós vamos fazer aí uma mega aula de raciocínio lógico para você que está estudando para a Polícia Penal de Minas Gerais. Hoje o nosso tiro certo vai ser em proposições lógicas. Qual que é a ideia da nossa aula? Eu vou te ensinar como que você vai dar um tiro certo para acertar as questões de proposições lógicas que irão cair na sua prova, tá? Está no seu edital a parte de proposições lógicas, então eu quero te ensinar como que você marca o X no lugar correto. Eu não quero te ensinar raciocínio lógico para você dar aula, não é essa a ideia. Então, essa aula ela vai ser uma aula objetiva, onde eu vou te mostrar o que você precisa saber e como que você faz para matar as questões. Beleza? Então, se você gostou do tema, se você gostou dessa ideia, já deixa o teu like aí. E se você não for inscrito, já se inscreva também aqui no canal e ative as notificações, porque nós teremos aí muitos vídeos ainda para a Polícia Penal de Minas Gerais. Tudo nessa ideia de tiro certo, onde você tem que colocar o X no lugar correto aí na sua questão. Fechou? Então vem comigo na tela para a gente começar. Olha só. Então seja muito bem-vindo à comunidade Sniper, que é onde eu trabalho raciocínio lógico e matemática para concursos. Aqui eu quero te convidar para você assistir uma aula demonstrativa do meu método, que é o método Sniper. Basta você apontar o seu celular depois a câmera aqui para o QR Code. Fica o convite também para o meu Instagram, para você conhecer um pouco mais do meu trabalho e as demais informações. Beleza? Então, se você não me segue no Instagram, vai lá e me segue, porque tem muitas questões para você trabalhar o conhecimento. Olha só, proposições lógicas. Eu vou esquematizar para você o que são proposições lógicas. É toda a declaração, olha só a ideia, é toda a declaração onde você pode atribuir valores lógicos. Olha só, você vai poder atribuir valores lógicos, verdadeiro ou falso, olha só a ideia, tá? E essa sua declaração, ela precisa ter o sentido completo. Olha só a ideia, sentido completo. Então, eu estou esquematizando para você notar como que vai ser fácil de enxergar como que você tem uma proposição lógica, tá? Algo que é de extrema importância que você precisa saber é que toda proposição lógica obrigatoriamente precisa do verbo. Então, tem que ter um verbo aqui, ó. Isso é obrigatório, tá? Olha o exemplo. Vou colocar um exemplo aqui para você. Eu tenho assim, ó. Paulo é pintor. Ele é um ótimo aluno. Pronto. Quero que você compreenda as duas ideias. Olha só. Vamos chamar de frase 1 e vamos chamar aqui de frase 2, certo? Quero que você entenda assim, olha só. Na primeira frase, a gente tem assim, Paulo é pintor. Eu consigo transmitir a ideia completa para você? Você consegue entender qual que é a jogada? O que eu estou querendo falar para você? Você consegue, certo? Você consegue entender a ideia do que o Paulo é pintor. Tudo bem? Consigo dizer se isso aí é verdadeiro ou falso? Consigo. Eu posso falar que Paulo é pintor é verdade, como eu também posso falar que isso ali pode ser falso. E você tem a captação completa, não fica nada vago para você. Você consegue entender perfeitamente que eu estou falando do Paulo e eu estou dizendo que ele é pintor, correto? Então, essa primeira ali, ó, aquela primeira frase, né, aquela primeira oração, é uma proposição lógica, porque inclusive ela também tem um verbo, porque ó, obrigatoriamente tem que ter verbo para ser proposição lógica. Agora já veja a número 2. A frase número 2, a nossa oração de número 2, ela tem verbo. Eu tenho assim, ele é um ótimo aluno. Você consegue captar a mensagem? Você consegue entender? Consegue. Eu consigo transmitir a ideia para você. Agora eu te pergunto, ó, tem verbo, consigo transmitir a ideia, mas ela está completa? Se você falou que sim, você não se atentou num detalhe. Ela não está completa. Por quê? Ele é um ótimo aluno. Ele quem? De quem que eu estou falando? Na frase número 1, na nossa oração de número 1, eu falava do Paulo. O Paulo é pintor.
Aqui, quem é um ótimo aluno? Ele. Ele quem? Então, eu deixo uma ideia aberta. Eu deixo um espaço vago. Então, isso aqui eu não estou transmitindo por completo. Não tem um sentido completo na número 2. Dessa forma, eu não consigo dizer se aquilo ali é verdadeiro ou falso e, portanto, não é uma proposição lógica. Certo? Então, fica essa dica para você aí. Identificar quando você tem e quando você não tem. Primeiro, tem um verbo, perfeito. Essa de cima aqui está certinha, redonda, proposição lógica. A número 2, eu já não tenho proposição lógica. Por quê? Porque esse aqui, ó, deixa uma ideia aberta. Ele quem? Eu não sei de quem eu estou falando. Tudo bem? Então, isso aqui é o conceito de proposição lógica. Vamos continuar. Vamos olhar agora o que não são proposições lógicas. Toda declaração, né, exclamativa. Então, todas as declarações exclamativas, ou seja, que tenha um ponto de exclamação no final. Por exemplo, que belo dia. Pronto. Que belo dia. Isso não é proposição lógica. Interrogativas, a mesma ideia. Ó. Interrogativas. Hoje vai chover? Hoje vai chover? Quando será a prova? Tudo que tiver interrogação no final, você não consegue valorar, você não consegue dizer que é proposição lógica. Ó, essa aqui é uma frase sem verbo. Se obrigatoriamente tem que ter verbo para poder a gente conseguir ter uma proposição lógica, quando eu não tenho, a gente sabe que não é proposição. Por exemplo, eu tenho assim, ó, o estudo clássico do aluno. O estudo clássico do aluno. Note que aqui, ó, eu não tenho verbo nessa frase, tá vendo? Ó? Então, isso aqui também não é proposição lógica. Outra aqui, ó, imperativo. Aí eu vou colocar para você lembrar a ideia de ordem, tá? Exemplo para quando eu tenho uma oração imperativa, que o verbo está indicando ordem. Aqui você tem assim, por exemplo, ó, compre a caneta azul. Compre a caneta azul. Você consegue entender. Eu consigo transmitir a ideia. Só que esse verbo aqui, ó, tá no imperativo. Então, isso aqui também não é proposição lógica, tá? Outra. Já falamos dessa aqui hoje. Olha que legal. Sentença aberta. Nada mais é do que quando você tem assim, ó. Veja bem. Ele é cantor. Lembra? Ele é cantor. Ele quem? Ele quem? Eu estou falando de quem aqui nessa história? Não sei, então estou deixando a ideia aberta. Com escritas matemáticas, olha só. X mais 5 igual a 10. Isso também não é proposição lógica. Por quê? Porque eu não sei qual que é o valor de x. Se você falar para mim que o x vale 5, você vai errar a questão. Por quê? Porque para ser proposição lógica, o valor de x tem que estar explícito aqui para a gente, ele tem que estar aparecendo. Eu não sei, o valor de x pode ser qualquer um, que somado a 5 vai dar igual a 10. Então, dessa forma, também não é proposição lógica. Para ser proposição lógica, eu teria que ter assim, por exemplo, ó, 8 mais 5 igual a 15. 8 mais 5 igual a 15. Isso é uma proposição lógica e eu posso julgar se isso aqui é verdadeiro ou falso. E eu sei o sentido completo, dizendo que 8 mais 5 é igual ao verbo, ó, é igual a 15. Tá bom? Então, fique esperto aí nesse tipo de situação. E, por último, nós temos o paradoxo. O paradoxo também não é proposição lógica. Por quê? Porque eu tenho o valor verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Tá? E todas as vezes que você tem o valor verdade e falso ao mesmo tempo no julgamento de uma frase, de uma oração, não tem como ser proposição lógica. E aí é muito fácil de você identificar a ideia. Olha só, vamos colocar assim, ó. Esta frase
frase é falsa. Olha só a jogada. Quando eu falo que essa frase é falsa, é verdadeira, ela me remete o valor falso. Por quê? Porque eu estou dizendo que ela é falsa. Eu estou atribuindo o valor verdade e ela está me retornando como falso. Está vendo aqui? Isso é a ideia que eu estou te falando, é que você tem verdade e falso ao mesmo tempo. Todas as vezes que você atribuir um valor lógico, ela vai remeter o valor lógico contrário no sentido dela. Olha só, vamos colocar falso agora para tu ver uma coisa. Esta frase é falsa. Eu estou falando que isso aqui agora é falso. Então ela não é falsa, ela é verdadeira. Então ela sempre vai remeter o sentido contrário da tua ideia aí quando você faz a valoração lógica, tá? Então, só para você ter uma noção, paradoxo nada mais é quando você tem uma ambiguidade, uma contradição dentro do sentido da frase, certo? Isso aí não é também proposição lógica. Você precisa aprender aqueles 6 casos ali para poder detonar as questões. Show? Vamos comigo, vem comigo aqui, olha só. Vamos fazer uma questão, ele diz assim para a gente: das alternativas apresentadas, assinale a única que contém uma proposição lógica. Ora, vamos pensar estrategicamente, né? Eu quero te ensinar a matar as questões de forma estratégica como eu uso no método Sniper, que é o meu método. O que tu tem que lembrar? O que não é proposição lógica. Aí aqui, olha só como fica fácil. Se ele quer a única que contém uma proposição lógica, na tua cabeça tu tem que pensar assim, pô, são 5 alternativas. Daquelas 5 alternativas ali, eu sei que 4 não são e uma é. Quais são as minhas exceções? Exclamação, interrogação. Opa, esses 2 sinais, eu procurando ali, eu já posso ter uma noção para eliminar. Beleza, sem verbo, depois sentença aberta, imperativo e paradoxo. Vamos dar uma olhada no que a gente elimina estrategicamente, só sabendo disso? Olha só. Olha para o final da frase. Aqui, ó, interrogação e exclamação. A letra A está fora 2 vezes, né? A letra B, tu não sabe. Olha a letra C, está fora porque tem exclamação. A letra D também está fora. Então, você tirou 3 alternativas. A letra E, ele diz assim, ó, instruções especiais para perito criminal. Note que nessa frase aqui não há verbo. Se não tem verbo, não pode ser a nossa alternativa correta. Logo, letra B é a resposta. Uma atribuição de um perito criminal é analisar documentos em locais de crime. Perfeito, ó. Tem verbo, eu sei o que ele está falando, que é da atribuição do perito criminal, consigo transmitir o sentido completo e eu posso valorar como verdadeiro ou falso. Beleza? Então é assim que você tem que matar as questões. Vamos lá, vamos continuar. Olha a próxima questão, ele diz assim para a gente, ó. São exemplos de proposições. 1, 2 e 3. Quais estão corretos? Então ele quer saber o que é proposição. Vamos dar uma olhada? A número 1, ele fala que 2 vezes 2 é igual a 6. 2 vezes 2 é igual a 6. Isso é um exemplo de proposição lógica? Claro que é. Eu já falei com você. Escrita matemática, todos os valores estão expostos. É igual, tem verbo. Por mais que você saiba isso aqui, ó, pode ser ou não verdadeiro, né? Aí você sabe, então, que a número 1 está correta. Perfeita. Gabarito aqui para a gente, por enquanto, está sendo apenas a número 1. Vamos ver a número 2? X mais 2 é igual a 0. Ora, essa de cara tu já sabe que não pode ser proposição lógica. Por quê? Porque eu não sei qual é o valor do x para dar 0 aqui, ó. Não está exposto, pode ser qualquer valor que somado a 2 vai dar igual a 0. Então, a 2 não pode ser. Está fora a número 2, certo? Número 3 agora, vamos dar uma olhada na número 3. Ele fala assim, ó, W mais Z é igual a Y. Essa aqui está toda errada, né? Não precisa nem de bater cabeça, essa está toda errada. Qual é o valor do W? Qual é o valor do Z? E qual é o valor do Y? Eu não faço ideia. Então, não tem como ser também proposição lógica. Logo, qual é a única que é correta aqui para a gente dizer que é proposição lógica? A número 1. Gabarito apenas 1. Letra A. Pronto. Matamos a questão aí também de forma muito tranquila. Show de bola? Então é isso. Eu espero que você tenha compreendido essa ideia de proposições lógicas. Como eu te falei, eu quero trazer para você sempre aulas objetivas e te mostrando como que você faz para marcar o X aí no lugar correto, tá?
Vamos dar um tiro certo aí na prova da Polícia Penal de Minas Gerais. Vou ficando por aqui, deixa o teu like, já se inscreve e até o próximo vídeo. Valeu!